Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Oi, oi, Aline, Mélia, Fábio, Otávio Henrique. Boa tarde, pessoal. Oi, Mari. Vamos lá, gente, para mais uma live. Dá só mais um minutinho aí para o pessoal entrar e vamos dar início. Plena sexta-feira, né? Vamos fazer um bate-papo aqui mais descontraído. Gabi, bem-vinda. E é isso, gente. Vamos lá. O tema da live de hoje é conhecimento, né? Conhecimento, adquirir conhecimento não é custo, é investimento. Esse é um tema muito legal. E eu tava pensando aqui ao longo dessa semana inteira, acho que eu vou tirar esse óculos aqui por conta desse reflexo da luz. Eu tava aqui pensando ao longo dessa semana inteira sobre o lançamento do meu curso, né? O tempo que eu tô dedicando para produzir esse conteúdo e tudo mais. E eu refleti muito sobre todos os anos de carreira, todo o meu desenvolvimento profissional, né? E fiquei pensando nisso, né? Que desde que eu entrei na faculdade, desde que eu saí da faculdade de arquitetura, eu nunca parei de estudar, né? Eu comentei aqui em uma das lives que já são mais de 30 cursos desde que eu me formei, além da faculdade de arquitetura, né? Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né, para vocês. Falar dessa questão dessa jornada do conhecimento, como que o conhecimento ele encurta a nossa jornada, como que ele é um acelerador, um trampolim para a gente conseguir chegar no nosso objetivo e falar para vocês, né, que assim, que não é realmente, não é fácil, mas é simples, né? Porque quando a gente investe em conhecimento, a gente pega um atalho de quem já percorreu aquela jornada, de quem já percorreu aquele caminho que a gente gostaria de percorrer. E por isso, adquirir conhecimento nunca é um custo, né? É sempre um investimento. É sempre uma troca em que você vai sair ganhando. Porque investimento, gente, em conhecimento, ninguém nos tira. Ninguém tira, né? Isso já falava o meu pai desde quando eu era criança, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que se formar, investir na nossa profissão, porque investir na nossa profissão pode acontecer o que for, que o conhecimento que você adquiriu é seu, né? É seu e ninguém tira. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? E ao longo dessa minha trajetória, depois que eu estava fazendo já o curso de arquitetura, logo que eu saí da faculdade, comecei uma pós-graduação no IPOG, de iluminação e design de interiores. Fiquei mais de um ano fazendo essa pós-graduação, só interrompi porque eu acabei passando no mestrado. E teve uma situação que um dos professores que veio do IPOG para nos dar aula, dar uma disciplina em um final de semana, era um professor de Brasília. E olha, esse professor de Brasília, ele fazia vários projetos de iluminação para as obras do Niemeyer em Brasília. E eu fiquei encantada quando eu
quando eu estava assistindo as aulas dele, né? E eu tomei coragem e olha o que eu fiz. Fui lá e perguntei para ele se eu podia ficar uma semana fazendo um estágio gratuito lá no escritório dele, né? E aí algumas colegas minhas me disseram assim, nossa, Thaís, mas como que você vai fazer um estágio de uma semana não remunerado lá em Brasília, né? Você vai ter que pagar hotel, vai pagar passagem. E aí, gente, o meu raciocínio era sempre assim, ó, não, mas o que eu vou aprender nesse estágio vai ser muito mais do que o que eu tô pagando para ir até lá, para ficar uma semana no hotel. E foi muito produtivo essa uma semana. Você ter a oportunidade de ficar trabalhando no escritório. Na época, né, eu estava fazendo pós-graduação em Light Design, acabei não seguindo para esse rumo, mas essa uma semana foi muito interessante para entender como que essa empresa funcionava. Era um escritório de uma especialidade, já de um nicho, ter a oportunidade de trabalhar em projetos enormes de sedes de banco, de empresas que grandes, né? Que já estavam desde aquela época. Imagina, isso antes de eu formar, né? No último ano de formada, mais ou menos 2005, que estavam investindo em projeto de iluminação, uma especialidade. E esse professor, o nome dele Valdez, esse professor foi super solícito comigo. Pegou e me aceitou de pronto para esse estágio. E lá fui eu, comprei a passagem, me hospedei num hotelzinho bem pertinho lá desse escritório e fiquei dentro desse escritório desse professor uma semana acompanhando ele nas obras, vendo os projetos, entendendo como que funcionava a gestão de projeto interna, armazenamento armazenamento digital dos arquivos, para que todo mundo da equipe sempre tivesse acesso à versão mais atualizada do projeto, do arquivo, né, do projeto que estivesse sendo desenvolvido. Então, isso tudo foi uma experiência única, né, que eu nunca tinha tido aqui em Cuiabá, apesar de eu ter feito estágio os 5 anos da faculdade, né? Então, eu investi muito, né, esse tempo, e essa experiência de Brasília foi muito legal porque coincidiu com a aplicação do meu mestrado. E o mestrado foi o seguinte, eu queria sair, eu estava terminando já a faculdade, queria sair do Brasil, passar um tempo, porque eu tinha feito todo o segundo grau em Cuiabá, na minha casa dos meus pais, depois feito a faculdade também por aqui. Então eu queria sair um pouco, fazer algum curso, mas a minha vontade era fazer um curso rápido, não um curso de 2 anos, um mestrado, né? E aí um amigo meu que já estava lá em Portugal, na faculdade de engenharia, na FEUP, me mandou um link da Universidade do Porto, né, da FAUP, dizendo que estavam abertos para aplicar em alguns cursos. E aí eu lá em Brasília, né, falei, vou aplicar nisso aqui, né? E aí simplesmente entrei em contato com alguns professores aqui de Cuiabá na época, a professora Ana Regina e o professor Eduardo Quileto, ainda atuantes aí na parte de arquitetura. Pedi uma carta de recomendação de ambos e mandei toda a documentação em formato digital para essa aplicação do mestrado. E lá fui eu, né? Lá fui eu para o mestrado do outro lado do oceano e fiquei lá na Europa por 4 anos, basicamente, 3 anos e meio. E no meio dessa jornada, né, dessa jornada do conhecimento, investindo meu tempo, investindo minha energia, né, em busca de algo que o conhecimento pode nos trazer, desse diferencial, de ampliar a consciência, de ampliar conhecimento, fazendo um mestrado lá, eu tive a oportunidade, uma amiga de Campo Grande estava indo para lá para fazer um curso de acústica, né? E aí esse curso de acústica ia acontecer em Lisboa, e eu morava no Porto. E aí no Porto, do Porto a Lisboa tem 300 quilômetros, então para eu ir toda semana para esse curso ia ficar um custo muito alto e tudo mais, mas aí por ironia do destino, o curso mudou para a cidade do Porto, para onde eu morava, e viabilizou, né, o que eu fizesse o curso lá. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, a Sara falou, Thaís, o curso mudou para o Porto. Eu falei, yes, agora eu vou conseguir fazer. E lá fui eu.
Oi, tá aí, né, Ju? O pessoal tá entrando. Então, e lá fui eu fazer o curso de acústica. E, gente, o curso de acústica, eu nunca pensei em atuar nessa área de acústica, né? Mas o que foi mais interessante é que eu não perdi a oportunidade. Quando eu soube que o curso de acústica ia acontecer no Porto, que estava dentro do meu orçamento, né? Que eu podia fazer, eu simplesmente pensei assim, eu nunca vou perder. Se eu fizer o curso e mesmo assim não... tudo conspirando a meu favor. Exatamente, Bruna. Eu pensei assim, se esse curso veio para a cidade que eu moro, né? Por que eu não vou fazer? Se ele cabe no meu orçamento e eu consigo fazer, em vez de eu voltar para o Brasil com um diploma, eu vou voltar com 2. E foi esse o meu raciocínio na época, né? Que é esse raciocínio de que aprender, quando você aprende, você nunca perde. Você nunca perde, porque em algum momento da sua vida você pode usar aquele conhecimento, né? Então foi isso que eu pensei quando o curso foi pro Porto. Eu falei assim, agora é minha oportunidade de fazer. Eu já estava fazendo mestrado, eu já tinha um mestrado, eu já estava em velocidade de cruzeiro, como dizem os professores lá, com a minha dissertação de mestrado. Então eu já estava tudo encaminhado para escrever a minha tese. E fazer esse curso não ia atrapalhar em nada, então eu simplesmente falei, não, vou fazer. E lá fui eu fazer o curso de acústica, fiz o curso, depois fui para Lisboa conhecer uma câmara anecoica numa universidade na Politécnica de Lisboa. E assim, foram experiências, né, em cima de experiência. Depois, passado um tempo também, no meio do ano letivo na Europa, que é mais ou menos julho, agosto, que é o verão na Europa, eu lá na universidade vi um cartaz de uma masterclass, de um summer school que ia acontecer na Finlândia, na cidade de Helsinki e Turku, que é uma outra, que são 2 cidades lá na Finlândia, que acontecia numa universidade muito importante, de um arquiteto também, Alvar Aalto. Não sei se vocês já conhecem esse arquiteto, mas que a gente ia ter a oportunidade de conhecer hospitais, igrejas, até cemitérios desse grande arquiteto. E eu peguei e pensei assim, por que não, né? Por que não? Já tô aqui, para quem já tá aqui em Portugal, e até ali na Finlândia, né? Olhei os preços, gente, e lá fui eu aplicar, né? Porque todos esses cursos que eu estou falando, a gente tem que aplicar, a gente tem que submeter a inscrição para ver se a gente é aceito, né? Muitas vezes aqui no Brasil, só o fato de você pagar, você já pode fazer o curso, mas na Europa não é assim. Então, lá fui eu fazer a aplicação do curso do Summer School na Finlândia, e assim, eu não tenho um inglês fluente, até hoje eu não tenho. Mas na minha cabeça era assim, eu posso, é possível eu ser aceita, eu já estou aqui, eu vou tentar, né? E lá fui eu, fiz a inscrição. Passado o tempo lá, que era da inscrição, veio o resultado que eu tinha sido admitida no curso. E era uma experiência, assim, totalmente diferente, que eu nunca tinha tido na minha vida, gente. Primeiro, Finlândia, né? Muita gente não sabe nem onde que fica isso no mapa. Precisava ir lá dar uma olhada. E eu topei, né? Falei, eu vou pra lá, vou ver como que vai ser essa experiência super diferente na minha vida. E então, assim, todo mundo do curso, o curso é de tipo umas 40 pessoas do mundo inteiro, gente, dos Estados Unidos, Canadá, Filipinas, espanhóis, italianos, ingleses, americanos, olha, todas as nacionalidades. Eu acho que foi o curso que eu fiz que tinha mais, assim, intercâmbio cultural, né? E por sorte tinha uma portuguesa lá no meio que ia falar português pra mim. Então, cara, foi muito bom, porque a Joana, um beijo pra Joana, tá? É minha amiga até hoje, a gente se fala pelo Facebook. A Joana me ajudou muito, né? Tinha uma japonesa, um amor, Naoko, que também eu tenho contato até hoje. Então, assim, tudo conspirou a meu favor e lá fui eu, né? Peguei um voo sozinha, fiz uma escala na Alemanha. E assim, essas escalas de voos baratos na Europa, que você dorme no aeroporto porque os horários não batem, e eu pegava uma mochila, colocava nas costas, gente, e lá ia eu. E foi mais uma experiência na minha vida que foi muitíssimo gratificante, né? Apesar de uma barreira que era a língua, a gente sempre arranja uma forma de se comunicar.
Foi um curso de muito aprendizado. O tema desse Summer School era identidade local e globalização. Então ele tinha muito a ver com o mestrado que eu estava fazendo, que era em patrimônio arquitetônico, intervenção no patrimônio. Então era um pouco de urbanismo, que também gosto muito. Enfim, nesse momento, gente, nesse momento da minha vida que eu tinha acabado de formar, eu tive a oportunidade de navegar por várias áreas e antes de decidir algo na minha vida, né? Então, independente do tema, quando eu via que aquela era uma oportunidade de conhecimento, de crescimento, de novas experiências, que eu poderia agregar, né? Que isso poderia agregar na minha vida, eu não pensava duas vezes e ia pra cima. E lá fui eu, né? E foram 21 dias, eu acho, gente. Foi quase, sei lá, foi quase um mês. Foi bastante tempo que eu fiquei lá. Era verão e um país totalmente diferente. Na Finlândia, no verão, anoitece meia-noite. Então tem sol até meia-noite. E a gente teve a oportunidade de conhecer ilhas lá perto e viajar com todo mundo do curso, né? Por essas obras, assim, de muito renome, importantíssimas para a cidade. E quando eu estava em Portugal, também a Annika, que é uma finlandesa, já estava fazendo um intercâmbio em Portugal. E ela já tinha feito high school no Brasil. Então, era uma finlandesa que falava português fluentemente. Então, eu me comuniquei com ela. E a primeira coisa que eu fiz chegando lá foi encontrar com a Annika. E aí, gente, uma sucessão, sabe? De aproveitar a oportunidade, de crescer em uma área de conhecimento e ter experiências que eu nunca teria tido, né? Se eu não tivesse arriscado. Então, lá fui eu, 21 dias na Finlândia, tudo deu certo no final. Inclusive, tá por aqui a gente publicou um artigo no final do curso, né, do trabalho que a gente fez, e todas essas experiências únicas na minha vida, que são lembranças, assim, que eu guardo até hoje no meu coração, né, que é muito bom. Isso tudo, gente, vai formando um conjunto, né, um conjunto de bagagem, de entendimento que se você aproveita a oportunidade na sua vida, você nunca perde. Porque conhecimento vai só agregando, você só vai agregando e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando a sua consciência, o seu nível, né, de maturidade com a profissão. E assim, obrigada Aníbal. E assim eu continuei, né? E aí na Europa, aí eu voltei para o Brasil, mudei para Itália, fiz curso de italiano, então consegui me comunicar muito bem, conseguia viajar pela Europa, arrastando o inglês, falando italiano, e o italiano eu também tinha feito um curso aqui no Brasil, antes de eu ir, porque eu sempre tive a intenção de tirar a cidadania italiana, né? Então foi muito bom também, porque quando você sabe alguma coisa, você ganha independência, né? Quando você sabe, você não depende. E essa máxima, que é do Pablo Marçal, que eu tenho usado muito, eu fui parar para fazer um script dessa live e pensei que eu usei a vida inteira, né? Então, ao longo desse tempo todo, quando eu tinha dois caminhos para escolher por qual caminho eu vou, eu sempre ia do caminho do conhecimento. Onde eu posso aprender, onde eu posso crescer, onde eu posso agregar. E sabendo, aprendendo, você não depende. Então, eu lembro de estar na Itália, assim, e precisando falar italiano para pegar um documento, tirar o BI, que é o bilhete de identidade. E alguns colegas brasileiros não falavam nada de italiano, né? E eu muitas vezes ficava com o meu orçamento apertado no mercado, comprava sempre do mais barato, mas eu pagava a aula de italiano com uma professora italiana, né? Então, tanto é que depois, no final, eu nem precisei mais de despachante para me ajudar. Eu mesma fui na prefeitura, lá na Comune, tirei toda a minha documentação e não dependia mais de ninguém, porque eu já conseguia falar minimamente, né? Eu já conseguia me comunicar. Então, em qualquer lugar que eu tivesse, numa estação de trem, no aeroporto, além de eu ter o documento italiano, eu também conseguia me comunicar na língua nativa, né? E aí eu, refletindo sobre todas essas escolhas que eu fui fazendo na minha vida, né? Eu quis compartilhar com vocês essa, como que eu vou dizer?
essa forma de viver, essa forma de pensar, né? Porque quando você aprende, você não depende, você tem a liberdade e você encurta o caminho, né? Você encurta a sua jornada. Tanto é que hoje, quando eu falo de nicho e subnicho, eu olho para trás e penso assim, que se eu quisesse ter escolhido Light Design, porque eu cheguei a fazer só faltou fazer a dissertação lá, o trabalho final da pós-graduação, mas praticamente eu fiz todo o curso, todas as cadeiras necessárias. Eu poderia ter seguido. Se eu quisesse ter escolhido patrimônio arquitetônico, eu sou mestre em intervenção no patrimônio arquitetônico. Se eu quisesse escolher acústica, eu tenho especialização em acústica. Então, quando eu olho para trás, eu penso, né, que naturalmente, sem ninguém me dizer, eu acabei aproveitando todas as oportunidades que surgiram na minha vida e que hoje, se eu quisesse escolher outra coisa que não fosse acústica, eu ainda teria outra opção para fazer essa escolha de nicho e sobre nicho, né? Então, eu queria passar essa mensagem para quem tá aqui, para quem tá saindo para a profissão, para quem tem pouco tempo de formado, para quem continua pegando todo tipo de projeto, né? Aproveite quando você se deparar com uma oportunidade de ganhar conhecimento, ganhar experiência, aprender algo que alguém quer te ensinar, agarre essa oportunidade, né? Isso não é um custo na sua vida, isso é um investimento na sua vida, porque o conhecimento ninguém tira da gente. E pode ser que não agora, mas em algum momento esse conhecimento está lá guardado, é só você acessar esse conhecimento, né? E colocar em uso, em aproveitar isso. Então, assim, depois de tudo isso, né, desses 15 anos de formada, o tempo inteiro na faculdade eu fiz estágio, isso é outra coisa que eu falo, né? Mas muitas vezes eu me deparo com estudantes que às vezes eu até quero fazer um processo seletivo para estágio e o estudante, assim, eu não sei se preguiça é a palavra, mas não tem energia, não tem motivação para trabalhar, para aprender, para estar o dia inteiro no escritório e aí ir para a faculdade à noite. E eu fico pensando como que foi, né, a minha história. E eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro nos escritórios, eu trabalhei na Plainge, trabalhei na arquitetônica, trabalhei no Ivan Guimarães, trabalhei na prefeitura, eu tinha aula sábado, muitas vezes eu fazia projetinho para fora. Meus parabéns pelo sério cuidado em compartilhar. Obrigada, Christian, muito obrigada. Gente, eu nem conheço o Christian pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dele. É um prazer ter você aqui, Christian. Então, eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, estudava de sábado, fazia projetinho no final de semana e, gente, eu não tinha preguiça, sabe? Eu fico pensando assim, hoje em dia parece que é um favor quando a faculdade obriga, é uma obrigação quando a faculdade obriga o estudante a ir fazer estágio e muitas vezes o estudante não quer trabalhar, digamos assim, com uma bolsa baixa, com uma bolsa de valor baixo, e não entende que o que está em jogo no estágio não é a bolsa, não é a bolsa que está em jogo, é a experiência profissional que ele vai adquirir, né? Então, eu fiz estágio ganhando muito pouco, eu fiz estágio ganhando bem, né? Eu tive essas duas experiências e eu posso falar de cadeira que todo o tempo que eu investi, independente da bolsa de estágio, independente do valor da bolsa, todo o tempo que eu investi, toda a energia, toda a atenção, toda a dedicação, todo o compromisso, comprometimento, valeu a pena. Cada minuto, cada noite dedicada a projetos, né? Cada noite mal dormida ao conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação, ao longo dos meus trabalhos, dos meus estágios. Então, o entendimento que eu tenho hoje é disso, né? Se alguém tá te oferecendo algo que você pode aproveitar, que vai encurtar a sua jornada, que vai fazer com que você acelere o seu processo para chegar no seu destino, que é um trampolim para você passar de fase na sua vida, aproveita essa oportunidade, né? Então, eu queria fazer esse convite para todo mundo que tá aqui, para todo mundo que me segue, que tá vendo que eu tô montando esse curso, né? Esse curso é realmente a realização de um sonho para mim, porque eu gosto muito de ensinar.
Eu gosto muito de empreender. Eu sou uma pessoa que empreendo desde pequena, desde adolescente. Eu era daquelas que vendia geladinho no prédio, né? Fiz Empretec, eu vendi brinde e fui campeã, fui a que mais vendeu no Empretec, que é um programa do Sebrae. Então, quem me conhece sabe que eu desde sempre, a hora que eu saí da faculdade, eu não queria saber de emprego. Pelo contrário, eu pedi demissão da construtora que eu trabalhava 1 ano antes de formar, porque eu tinha medo de me acomodar. Eu falei, gente, se eu ficar aqui até eu me formar, é capaz de eu não sair mais. Então, eu já vou sair logo, porque assim não corre o risco de eu ficar aqui ganhando um salário fixo, né? Então eu sempre fui apaixonada por trabalhar por conta própria, empreender, ter liberdade, poder viajar quando eu quisesse. E isso abriu muitos caminhos, né? Então eu tive a oportunidade de, além do mestrado fora, desses cursos todos que eu tô falando, de ir para a Feira de Milão diversas vezes, de ir para cursos fora, feiras aqui no Brasil, todas que eu posso, eu vou. Então, isso é a oportunidade que a gente constrói, né? Que a gente constrói com as nossas escolhas. E muitas vezes, quando a gente sabe, quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento, aumentam as nossas possibilidades de escolha, certo? Então, isso tudo foi uma construção, né? Eu comecei no estágio me oferecendo gratuitamente para ele me conhecer. No segundo sempre estava gerenciando a construção. No segundo mês, deve ser, gerenciando a construção no hotel. Então, isso é uma ótima estratégia, né, Christian? Porque você consegue mostrar o seu valor, mostrar o seu trabalho, né? Independente se inicialmente você começou fazendo um trabalho gratuito, né? Trabalhando de graça, digamos assim. E porque o que a gente tem que entender? Que o estágio é um momento da gente se preparar enquanto profissional e que aquela empresa, aquele profissional que tá te admitindo, ele tá cedendo mais tempo e mais energia para você do que você para ele. Muitas vezes, né? Muitas vezes é isso. Então, segundo semestre, tá. Então, hoje eu tô aqui porque depois de 15 anos de formada, eu percebo como que a gente tem uma distorção nesse entendimento, né, dessas coisas, que muitas vezes o aluno faz obrigado, né, a faculdade, faz arrastado, daí sai da faculdade só querendo diploma, já querendo ir para o mercado de trabalho, mas muitas vezes não tá motivado assim a continuar crescendo, a continuar se especializando, a continuar investindo seu tempo em conhecimento, né? E tá em busca de um emprego, tá em busca de um serviço, tá em busca de um salário de uma forma fácil. E gente, não é por aí, né? Não é por aí mesmo que você vai ter realização profissional, que você vai ter liberdade financeira, que você vai ser feliz e motivado com o seu trabalho, né? A gente precisa ir em busca daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos deixa feliz, daquilo que nos dá felicidade, motivação, inspiração, né? Então, se me perguntar, Thaís, por que você está fazendo essas lives? Por que você criou esse curso? Porque isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Quando eu recebo um feedback das pessoas, poxa, Thaís, aquela live, agora que eu fiz muitas lives seguidas, eu tive muitos feedbacks positivos, tipo, Thaís, abriu meus olhos, eu tenho aprendido muito com você, né? E isso tudo, gente, essa oportunidade de crescer com o conhecimento do outro, com o que o outro já errou, já testou, já aprendeu, é uma oportunidade mágica, é uma oportunidade única, né? Então, por isso que eu fiz mais de 30 cursos ao longo da minha vida, porque sempre quando alguém tá ali disposto a ensinar, e ainda o ano 2018 que eu fui para São Paulo fazer um curso de 10 dias com o professor Nelson Solano, que prontamente dedique o seu tempo a passar este legado para quem quer aprender acústica. Eu olhei para ele assim, né, um professor de 60 anos e ele ali na sala de aula 10 dias seguidos, de manhã até à noite dando aula, e como é gratificante você passar o conhecimento e a pessoa realmente valorizar isso, né? Então, nessa jornada, nessa caminhada, a gente encontra com pessoas que valorizam muito, então isso torna essa troca muito interessante, muito boa, muito fluida, né?
E outra coisa que eu ia falar do professor Matos também, que foi um consultor do Sebrae, que eu fiz o último curso de finanças, né, com ele, de gestão empresarial. É um professor também que tem muito conhecimento, muita experiência na área. E lá foram 5 dias, uma semana inteira também do curso de gestão empresarial, em que ele, depois de anos trabalhando, né, com empresas, encontrando o motivo do porquê que a empresa não vai para frente, como que está a precificação errada, ele passa esse legado, né, também, porque não está próximo de aposentar, mas como ele diz, né, já está da metade para o final, ele faz esse trabalho de ensinar os outros consultores a poderem fazer uma análise empresarial, a poderem ajudar outros empresários, porque no fundo, gente, quando a gente ajuda um profissional, quando a gente ajuda um arquiteto, um engenheiro a atuar, a fazer aquilo que ele gosta, a gente ajuda não só essa pessoa, né? A gente ajuda e o reflexo disso, ele é um reflexo muito amplo. E ajuda aquela pessoa, a gente ajuda a família inteira, a gente se ajuda, né? Porque a gente sente a diferença que a gente está fazendo no mundo, com o nosso trabalho. E essa questão da gestão empresarial, gente, como eu gosto dessa área, Eu acho que se eu não tivesse feito arquitetura, talvez teria enveredado para essa área aí de gestão desde o início, né? Então, o curso, por exemplo, que eu modelei agora, não tem nada ali que eu tenha colocado que seja assim para encher linguiça, por exemplo. É tudo que eu penso e que eu olho para esse conteúdo e penso, gente, se eu soubesse disso quando eu me formei, meu Deus, como teria sido bom? Como teria mudado, talvez, o meu caminho, a minha trajetória, como teria acelerado o processo, né? Porque assim como muita gente, eu saí da faculdade fazendo um curso, outro curso, desse jeito que eu tô contando pra vocês, mas demorou 15 anos para eu aprender tudo isso, para eu conseguir ter essa clareza, né, de tudo isso que eu tenho hoje, dessa questão de mindset, de pensar positivo, de achar que as coisas são possíveis, né, de olhar para um profissional bem-sucedido na nossa área e não tentar atribuir uma justificativa porque ele tem sucesso, né? Primeiramente, ele tem sucesso porque ele acredita que ele é capaz de ter sucesso. E essa é uma ferida que eu vejo e que desde quando eu era professora eu sentia isso nos alunos, né? Muitas vezes uma sensação de incapacidade, de incompetência, de não merecimento dos próprios profissionais, né? Então, primeira coisa que eu quero mudar, que eu quero fazer esse trabalho, é nessa crença coletiva, é nesse inconsciente aí, nesse consciente coletivo de que a nossa classe é sim muito capaz de gerar prosperidade, é sim muito capaz de ser bem-sucedida, né? E na sequência, eu desenvolvi lá N módulos que podem acelerar esse processo de liberdade, esse processo de independência, esse processo de felicidade, fartura, prosperidade na nossa profissão, né? Então, eu coloquei várias coisas que eu acho fundamentais no escritório, parte de organização, de gestão de tempo, de agenda, né? De padronização de processos, de nicho de mercado, porque isso é uma coisa que fala-se muito pouco e a gente tá passando por um processo de uma revolução, né, digital, e é importante falar isso. O arquiteto que saía há 10, 20 anos para o mercado de trabalho tinha uma forma de atuação. Hoje as coisas são diferentes, a forma de comunicar com o cliente é diferente, a forma de mostrar o seu valor, a sua marca, de estar presente e poder ser contratado é totalmente diferente. E pode ser que até seja mais fácil hoje, né? Mas é preciso saber disso. Então, se você não for atrás de uma agência, de uma assessoria ou de um curso, vai bater cabeça, né? Vai bater cabeça, porque as coisas funcionam de forma diferente hoje. E depois que a gente começa a experimentar isso nas mídias digitais, nas nossas redes sociais, e ver como que
como que amplia as possibilidades de atuação, de parcerias, de collab, de trabalhos colaborativos, né? A gente percebe quanto que a gente pode ter ganhos com isso. Então, o que eu pensei, né? Eu falei, eu vou preparar eu vou empacotar todo o conhecimento, né? Que eu achei válido, que eu achei interessante em diversas áreas, que eu adquiri ao longo de toda a minha carreira, de todos esses anos, né? E vou preparar algo para acelerar esse processo, né? Para quem quiser acelerar esse processo de formatação de uma empresa, de ajuste muitas vezes de uma empresa que está trabalhando no modelo tradicional, porque quem eu tô falando para vocês, eu trabalhei em vários escritórios, né? E muitas vezes eu fico pensando assim, gente do céu, eu usei esses escritórios como modelo, né? Eu fiz a modelagem para o meu escritório e muitas vezes, fiquei anos sem saber muitas vezes os meus resultados, né? Se eu estava tendo ganhos ou se eu estava tendo prejuízo, se eu estava tendo lucro ou não, né? E depois que eu comecei a estudar mais sobre gestão empresarial, sobre precificação, essa parte financeira, eu falei, gente do céu, todo e qualquer profissional que quiser abrir uma empresa tem que aprender sobre isso, tem que ter esse domínio, né? Porque, vamos dizer assim, que independente do tamanho da empresa, começa pequeno. E para você começar pequeno, em que você ainda não tem uma estrutura para ter um financeiro, uma parte de contabilidade, quem tem que tomar conta disso é você, né? Então, devia ser uma matéria, assim, obrigatória. Eu falo que devia ser uma matéria obrigatória no segundo grau do colégio, para a gente sair sabendo, independente da área que a gente vai atuar, né? Então, o conhecimento, quando você investe em conhecimento, você está sempre ganhando. Porque se você faz a precificação da forma errada, você está perdendo. Se você não sabe mensurar muito bem qual que é a sua lucratividade, quais são suas metas, onde você pode ajustar o seu modelo de negócios quando você se depara com um problema, né? Então, por exemplo, até eu nem sei quem tá aqui na live, né? Quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e fazer os cálculos, né? Gente, peraí, como que a gente vai ficar nessa pandemia? Vale a pena continuar com o escritório físico? Vale a pena continuar com o CNPJ? E eu fiz os ajustes necessários desde o primeiro mês, gente. Desde o primeiro mês da pandemia, eu sentei, fiz os meus cálculos e tomei as minhas decisões. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu tenho conhecimento de gestão financeira, né? Porque eu tenho clareza de como as coisas funcionam, de como eu preciso, do que eu posso fazer para ajustar, para manter a minha empresa viável diante do cenário econômico, do cenário externo, né? Que não depende de mim, o que não depende de mim. E muito da empresa, muito do nosso escritório depende das nossas decisões, depende dos custos fixos que a gente cria para nós. Então, eu fiz isso, né? E depois, na sequência, eu fui vendo até alguns colegas fazendo no segundo mês, no terceiro mês, né? E como isso é importante, como isso pode salvar uma empresa, né? Porque a gente está falando aqui, eu estou citando esse exemplo de pandemia, mas não precisa ser só uma pandemia, né? Esses dias eu deixei uma caixinha de perguntas e uma colega perguntou assim, eu não abri empresa ainda, o curso é válido para mim? Vale a pena eu fazer o curso? E sim, gente, sim, qualquer profissional que esteja se formando, estudante de arquitetura, engenharia, design, esteja se formando, ou é recém-formado, ou já tem algum tempo de trabalho, mas que ainda olha para o seu modelo de negócios e pensa que isso aqui não está ainda bem formatado, processos internos, gerenciamento de projetos, né? Toda a documentação, EAP, qual que é a rotina quando um projeto entra até ele sair? Quais são as fases que esse projeto entra, né? E se você está num nicho, você está comunicando este nicho para o seu público, para as pessoas que te seguem, que te conhecem, né? Então, assim, todas essas fases são importantes. E um ajuste, gente, se você aprender e melhorar
um desses módulos, um desses itens dentro do seu escritório, você vai perceber que os ganhos não são apenas financeiros. Não só vai pagar o investimento, mas vai trazer benefícios no seu dia a dia, na sua rotina, né? Ou seja, mais tranquilidade, mais clareza para lidar com o seu cliente, porque o cliente vai saber exatamente o que ele está contratando, o que contempla o projeto. Você vai ter tranquilidade do ponto de vista jurídico, porque toda e qualquer decisão existe uma documentação certificando, atestando, comprovando aquela aprovação prévia do cliente. Então, quando eu me formei não tinha muito isso, mas hoje em dia eu não sei, as pessoas, tudo elas entram com processo, tudo elas querem ir para a justiça. Então é importante o seu cliente saber que ele está lidando com uma empresa profissionalizada, que existe profissionalismo, que existe processos internos, que ele não pode fazer e aprovar e depois pedir mudanças, e que isso vai impactar no custo, isso vai impactar no prazo que vai ser entregue, né? E então, ao longo desse processo inteiro, o cliente, ele sente, muitas vezes a gente fica com medo, não vou falar que não pro meu cliente, mas quando você coloca limite, o seu cliente entende o quê? Ele se sente seguro, ele entende que ele está lidando com uma empresa, que ele está lidando com um profissional responsável, que ele não pode pedir tudo que o escritório vai atender para ontem, né? Então, a forma de trabalho muda, né? Fica muito mais profissional, muito mais credibilidade para o seu cliente. Então, esse que é o meu objetivo. Quando a gente tem muitos profissionais trabalhando de forma séria no mercado, com profissionalismo no mercado, o que acontece? A gente eleva todo o nível da nossa classe, né? Então, esse trabalho, ele tem esse reflexo, né? Além do reflexo unitário na vida, no dia a dia, na lucratividade de cada escritório que estiver trabalhando de forma organizada, tem também esse impacto cultural, né? Porque muitas vezes a gente tinha anteriormente uma cultura de que só rico contratava arquiteto, né? Que não era qualquer um que tinha acesso a essa profissão, a esse profissional. E isso vem mudando, né? Então, quanto mais a gente tiver pessoas falando bem da experiência que elas tiveram com um arquiteto, com um engenheiro, melhor para nós. Mais valorizada vai ser a nossa classe. Então, esse também é um dos motivos, né? Que se nós, que temos mais tempo de mercado, pudermos passar este conhecimento para quem está entrando, de forma a facilitar essa jornada, facilitar esse caminho que a gente percorre na nossa vida profissional, todo mundo vai ganhar com isso. Vai ser um ganho coletivo, né? Nós, enquanto profissionais, vai aumentar o nível de projeto, portanto, vamos também melhorar a experiência do cliente com o profissional, experiência do cliente com a edificação, com o projeto, com o sonho dele, porque do jeito que eu falei, né, o cliente não quer o projeto legal que vai ser aprovado na prefeitura. O cliente, ele quer a casa dos sonhos, né? Então, essa contratação, esse serviço, ele é só um meio para encontrar para chegar nesse sonho do cliente. Então, quanto mais bem estruturado esse escritório estiver, esse profissional entender do que ele precisa, melhor vai ser essa experiência que o cliente vai ter, né? E essa experiência não passa muitas vezes por uma experiência presencial, né, gente? A gente está falando aqui de uma possibilidade que nós temos de proporcionar uma experiência agradável, uma experiência boa, profissional, tanto para o arquiteto, para o engenheiro, quanto para o cliente, que pode ser de uma prestação de serviço à distância, né? Mas uma prestação de serviço responsável, séria, que entrega benefício para o cliente e que tem valor, que tem lucratividade para a empresa. Porque, como eu digo, né, a empresa tem esse objetivo. Ninguém vai trabalhar para não ter lucro. Ninguém vai abrir uma empresa pensando em ter prejuízo.
A gente busca a lucratividade. A gente busca atender o cliente de forma correta, de forma profissional, de forma séria. Então todo e qualquer investimento que você fizer em conhecimento para poder ajustar isso, tanto o setor financeiro, contábil, gestão de projetos, gerenciamento de projetos, a parte de marketing e vendas e a identidade, o conceito dessa sua empresa, o nicho que você está trabalhando, mais melhor vai ser a experiência que o cliente vai ter. Melhor vai ser a sua experiência enquanto empresário, enquanto profissional, né? Porque você vai conseguir fazer um raio-x da sua empresa e diagnosticar onde que eu posso melhorar. Onde que no cenário atual, na realidade que a gente vive hoje de uma empresa, que eu ainda não estou fazendo toda a minha tarefa de casa, digamos assim. Onde que eu posso ajustar? Porque muitas vezes a pessoa para no tempo, né? Forma, é muito bom tecnicamente, mas fica lá anos sem estudar, sem se especializar em algo. Então o Arquitetando Empreendedores é isso, gente. É um curso para colocar, para fazer um raio-x, um diagnóstico e você fazer um plano para você, para sua empresa, para poder alcançar esse objetivo, né? De ter uma empresa que te traga satisfação pessoal, que te traga lucro e que traga uma experiência favorável, uma boa experiência para o seu cliente, para que ele possa sair falando bem, né? O que a gente quer é isso, é o boca a boca de algo que todo mundo ganha quando a gente tem uma empresa estruturada. Então, nossa, já vai para 1 hora de live, gente. Alguém tem alguma pergunta? Olha, Matheus acordou. Carmelita, oi. Pega ele pra mim, fazendo favor. Foi o tempo certinho, gente. Da live das 2 às 3, o Matheus acabou de acordar. Então, gente, Então é isso, eu tô muito feliz, assim, essa live foi pra falar um pouco sobre isso, eu convido a todos, né? Todos estão aqui, já conhecem o meu perfil, convido a todos a clicarem no link da bio, conhecerem mais sobre esse projeto, né? Quem tiver interesse, me chama aqui no inbox, tá? Me chama nas mensagens, no direct. Temos também um grupo do Telegram, coloca aí Thaís Bach, tem um grupo do Telegram, tá? Que eu tô sempre colocando conteúdo, sempre falando sobre isso, tá? Para todo mundo, se tiverem alguma dúvida. O investimento é de R$497, tá? Pode ser feito até em 12 vezes. Esse valor, ele pode ser dividido e fica R$41, é algo assim, uma pizza por mês, você já tá pagando o valor do investimento. Você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, caso você não veja benefícios, não tenha obtido benefícios com o curso, não veja valor. Isso é incondicional. Se você comprar e não gostar, até 30 dias você não precisa me dar nenhuma explicação justificativa, é só solicitar o reembolso e você tem o reembolso. O curso, ele vai ser entregue online e ao vivo, tá? E você vai ter 1 ano de acesso à plataforma para poder rever todas as aulas e poder tirar dúvidas. E como vai ter um plano para você, a ideia, gente, é que seja algo assim bem personalizado, tá? Para que você possa transformar realmente o seu escritório numa empresa lucrativa e organizada. Então, juntando todos os manuais, você vai poder fazer um plano para sua empresa e esse plano vai te direcionar para o que você precisa fazer para você atingir esses objetivos. Então, vai sair de lá aprendendo isso, aprendendo a fazer a precificação correta, sabendo se você tem lucro ou se tem prejuízo, como você ajusta a sua empresa para ter a sua lucratividade. A parte de contábil, se já é o momento de você abrir um CNPJ ou não, ou se você tem um CNPJ, a forma que você está atuando para que isso seja sustentável financeiramente dentro da sua empresa. A parte de nicho e de estante de produtos, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Então, o arquiteto, ele sai vendendo projeto, falando que o projeto custa por metro quadrado. Então, quando a gente fala em estante de produto, é pensar como que você pode
oferecer produtos e serviços para o seu cliente com diversos tickets, valores de produtos, que muitas vezes o seu cliente ele não pode adquirir um projeto completo, mas ele pode adquirir um outro serviço seu que tem um ticket menor, né? Então formatar isso dentro da sua empresa, porque afinal de contas o seu escritório é uma empresa, né? E ela tem que dar lucro, ela tem que dar um resultado positivo no final do mês, né? Então, o teu curso tem todos esses módulos, são 10 módulos no total, desde esse módulo de identidade, de mindset, aí vai para esse de organização e gestão do tempo, nicho e subnicho, marketing e vendas. Para quem não tá no Instagram ainda, não tá no online, vai ter um módulo só para isso, para ajudar a inserir a sua empresa no digital, a ter uma presença digital. E isso, gente, vai ampliar a sua área de atuação, vai ampliar suas possibilidades. Muita gente me perguntava isso no início, né? Eu lembro de arquitetos aí que tem 30, 40 anos de mercado, que a gente tava num coquetel, assim, e aí uma arquiteta falou assim, mas isso aqui, você tem retorno com isso aqui? Eu não tenho saco para ficar fazendo Instagram. Aí eu virei pra ela e falei assim, tenho, olha aqui. E tinha já diversas mensagens, tipo há anos atrás, diversas mensagens de clientes solicitando orçamento de outras cidades, sabe? Então, sabe quebrar a barreira, gente? A internet quebra a barreira. Então, você precisa estar presente no digital. A gente vai ter um módulo só sobre isso, com exercício, com atividade, que eu vou ajudar você a acabar com essa vergonha e entrar no digital. Então vai ter módulo de Instagram, de presença digital, de estante de produtos e como melhorar as vendas, como melhorar a captação de clientes, gerenciamento de projetos, aquele nicho que você resolver trabalhar, como que você pode padronizar para ter mais produtividade nessa área que você está atuando, se é arquitetura residencial, se é arquitetura comercial, se é corporativo. Então um módulo só de gerenciamento. Eu tô finalizando minha pós-graduação pela FGV de gerenciamento, então eu tô assim com todo esse conteúdo fresquinho e aí volta aquilo que eu falei pra você, gente. Quando você aprende, você não depende. E todo e qualquer investimento e conhecimento é um investimento, não é custo, né? Porque uma hora investimento traz retorno positivo. E investir em conhecimento é assim. Uma hora você tem um retorno positivo. Pode ser que não seja de imediato, pode ser que não seja no primeiro mês, no primeiro semestre. Mas se você trabalhar certinho e colocar em prática tudo que você aprende, você tem retorno positivo, né? Então, o Arquitetura Empreendedores é isso. É feito para encurtar essa jornada, é feito para acelerar esse processo, tá? E eu tô fazendo assim realmente com todo o carinho do mundo, preparando e entregando tudo de melhor que eu aprendi na minha vida profissional, nesses 15 anos de profissão. Então eu convido vocês, quem quiser dar esse passo, quem achar que precisa disso, clicar no link da bio e conhecer o curso, né, melhor. E se vocês conhecerem alguém que possa se interessar também, eu agradeço todo o compartilhamento desse conteúdo, tá? O que mais, gente? Eu queria agradecer, então, essa live, sexta tarde, né? Quem tá aqui, muitíssimo obrigada. Me manda um beijo aí de tchau, quem estiver aqui. Faz um print aí, gente. Faz um print, ó. Faz um print. E compartilha. Vou fazer um print. Peraí. Faz um print aí. Isso. Faz um print e compartilha. E é isso, gente. As inscrições estão abertas. Em breve, segunda-feira, encerram as inscrições pra gente poder iniciar essa turma, tá? A gente já tem um grupo bom para essa primeira turma, então eu convido você, se você sentiu vontade, a ingressar nessa turma 1.0, no Arquitetando 1.0. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Beijo, beijo e até a nossa próxima live.